Todo o campo mesmo, na partida de ontem do Galo, é hoje o cara chamado de centroavante do Atlético Mineiro. O Gabriel, você pega o mapa de calor dele, do seu melhor momento no Flamengo, com o Jorge Jesus, ele atuava por todo o ataque, principalmente pela direita. O Richarlison no Everton não é chamado de centroavante, ele é um jogador de lado, mas que pode fazer funções na área também, finaliza muito bem. Gabriel Jesus é um centroavante? Ele foi o centroavante do Brasil na última Copa, mas não fez nenhum gol. Ele é um jogador que no City frequentemente a gente vê pelos lados do campo. Mas é um camisa 9. O que é um centroavante? O Tite falou sobre isso na sua convocação de hoje, já que ele tem jogadores que podem desempenhar essa função. O Firmino, que a gente chama de centroavante, mas faz uma função de armador no Liverpool e na própria seleção. O Gabigol, o Gabriel Jesus e o próprio Richarlison. O Tite falou sobre como será a utilização de um camisa 9 na seleção brasileira. Os 4 jogadores que tu te referiste com a possibilidade de jogar, dependendo do que se quer do jogo. Que é um jogador terminal, eu digo assim, que vira de costas para o armador porque ele quer a última bola, esse jogador é Richarlison. Que é um jogador de combinação e que possa rodar e trabalhar num setor cinzento do adversário, costas de volante, entre lateral e zagueiro, tu vai ter Gabriel Barbosa, que possa executar essa função com presença diária na sequência. Tu quer um jogador, o Firmino, que vem de 9 para 10 e depois chega na frente também, sem ser distâncias muito longas, ou que podem ser 10 no seu início, vai ter. Se tu quer o Gabriel Jesus do City, um jogador que ataca espaço, profundidade, estou falando em termos táticos, porque a pergunta ela é tática e para as pessoas compreenderem aquilo que a gente pode ter de características do atleta. O do City, o Jesus, ele vai atacar espaço e ser central, ser um jogador da última bola também, ou ter uma opção de 2 desses numa composição ofensiva. Já que o Tite citou esses 4 jogadores que podem desempenhar a função de camisa 9 na seleção brasileira, essa é a deixa para o nosso Quem é Melhor desta sexta-feira. Roda a vinheta, diretor. PVC, estou pegando como base os jogadores que o Tite citou aí, né? Que podem fazer essa função na seleção brasileira. Começo contigo, no voto e na análise. Para escolher um só, PVC, para jogar as próximas partidas de eliminatória. Quem é melhor, Gabigol ou Gabriel Jesus, PVC, para os próximos jogos eliminatórios? Quem está decidindo, quem está inventando o gol é o Gabigol. Só que eu vou votar Gabigol por causa disso. Mas a gente sabe que o Gabriel Jesus tem nível Champions League e o Gabi do Flamengo a gente não sabe. É isso. É isso. Perfeito. Para mim, essa é a grande questão. Um foi pro nível... Perdão, Roger, desculpa. Um foi pro nível mais alto da pirâmide. Venceu, é um jogador de 82 gols no Manchester City do Guardiola, que em 5 temporadas ele fez isso e 4 delas ele tinha uma lenda do clube na frente dele. Nessa, a questão dele não ter jogado, tem outras circunstâncias. Ele teve um período de lesão e teve um encaixe de time sem o centroavante. O funcionamento do time foi diferente. É evidente que ele poderia ter convencido também o Guardiola a jogar com o centroavante em mais jogos do que jogou. Isso é uma outra discussão. Mas ele tem exatamente um jogador de 82. Isso, jogador de 82 gols no Manchester City em 5 temporadas. O Gabigol bateu lá, naquele momento não funcionou em 2 clubes. Pode ter amadurecido, pode ter melhorado, mas a gente não sabe, ele está em outro nível competitivo aqui. Aí a questão é, dá uma chance da seleção. Só que a gente só enfrenta sul-americanos. Então, parte das dúvidas sobre o mais alto nível, elas vão permanecer.
Bom, temos 2 votos para Gabigol. E aí, Roger? Com todas as ressalvas, mas 2 votos para Gabigol. O meu, no final das contas, é Jesus. Ah, o seu é Jesus. Você falou é isso pro PVC, mas votou diferente. Não, eu concordei com os argumentos, mas no final o voto é diferente. Entendi. E você, Roger? Eu acho que tem mais um ponto a favor do Gabriel Barbosa, né, do Gabigol. Eu acho que é responsabilidade, a pressão. O Gabriel carrega a maior torcida do Brasil nas costas, assume todas as responsabilidades na hora dos momentos decisivos. É ele que pega a bola para bater um pênalti, é ele que aparece no último minuto para fazer um gol, é ele que decide os títulos. E eu acho que isso o Gabriel Jesus não tem. Gabriel Jesus, apesar de achar também um grande jogador, eu fujo um pouco dessas polêmicas. O Gabriel não funcionou lá, esse funcionou, então esse é melhor. Acho isso uma grande bobagem. São níveis diferentes, ok, mas você jogar no Flamengo hoje com a responsabilidade que tem, disputando Libertadores, disputando bicampeão brasileiro, eu acho que também é uma pressão muito grande. E o Gabriel assume a pressão com muita tranquilidade. E eu acho que na seleção brasileira você precisa de jogadores assim, protagonistas. Gabriel Jesus tem muito talento, tem seus méritos no Manchester City do Guardiola, mas não é um jogador não é um jogador que tem a responsabilidade tão grande. É mais um jogador daquele bom time, e um jogador que é reserva no Manchester City. Então, acho que por esse ponto, acho que o Gabigol leva vantagem. Eu abraço a linha de raciocínio do Roger e vou além. Assim, sempre disse aqui no programa que considero o Gabriel Jesus um jogador de talento extra classe. Acho ele muito talentoso. Mas eu tô com o Roger nesse ponto. Ele, para mim, é uma decepção na hora de chamar a responsabilidade. Se a gente for lembrar, no duelo que eliminou o City no ano passado, na Liga dos Campeões, por exemplo, eu fiquei bem decepcionado com o Gabriel. Ele teve a bola do jogo em 2 vezes e, no meu entendimento, decepcionou. E é um jogador que eu vi, infelizmente, apesar de ser muito fã do futebol dele, tenho visto o Gabriel murchar em momentos muito decisivos da temporada. Então, acho que essa nova maneira do City jogar, também acho que se explica, no meu ponto de vista, pelo fato de alguns atletas, como Sterling, como Gabriel Jesus no City, na hora do vamos ver, do pega pra capar, eles não conseguiram dar uma resposta satisfatória também, como os atuais jogadores têm dado. Fala, PVC. É que esse ponto, que é verdade, ele esbarra numa lógica nova do futebol brasileiro. Eu estava fazendo a conta aqui agora. Seleção Olímpica tem 23 convocados, sendo 11 que atuam no Brasil. Em 2016, eram 13 de 18 que atuavam no Brasil. Para a gente voltar no tempo na Seleção Olímpica, é preciso chegar na seleção do Roger, em 2000, em Sydney, que dos 18 convocados, 15 jogavam no Brasil. Quando foi que o Gabriel Jesus decidiu? Bom, foi, por exemplo, o Palmeiras e Flamengo, 2016. Ele era estrela do Flamengo, do Palmeiras, estava machucado, não podia jogar, foi pro pau, fez o gol do empate do Palmeiras, o Palmeiras foi campeão brasileiro. Ou Brasil e Equador, estreou na seleção brasileira ameaçada de não ir à Copa do Mundo, ele foi a estrela do jogo e decidiu. Quando ele chega no Manchester City, o jogador brasileiro tem a síndrome de coadjuvante. Ele é coadjuvante absoluto. Ele não decide. Tem toda a razão que o Roger falou, é verdade. O Gabriel Jesus não decide. Qual é o jogador brasileiro no exterior que decide hoje? Vinícius Júnior decidiu um jogo aqui, um jogo ali. Só o Neymar. Esse é um ponto. A gente volta para a nossa questão. Marquinhos é o jogador decisivo. Marquinhos é o jogador decisivo. Marquinhos é decisivo, mas a obrigação dele não é decidir na frente. Não, mas eu acho que ele decide nos dois. O Marquinhos eu considero um jogador decisivo. O Alisson... Mas aí a gente tem outras posições que são... Aí a gente tem o Casemiro, que é um jogador decisivo também no acho. Real Madrid. Que é o Ederson é decisivo no clube dele, o Alisson é decisivo no clube dele. Dos volantes para trás, essa é a nossa grande força, né? Dos volantes para trás na Europa, se a gente está com esse olhar, né? Que são jogadores decisivos. Para frente, decisivo, só que a grande pergunta, assume essa responsabilidade toda é o Neymar. Sim. O que eu estou dizendo é um jogador muito decisivo do Liverpool na temporada top do Liverpool. Ele era o protagonista absoluto das ações ofensivas do time, mais do que finalizando. Não, mas ele era o sistema ofensivo do Liverpool passava demais pelo Tudo time. Bem. Tudo bem, mas ele não era. Mas ele não era o protagonista, Mansur.
O protagonista era o Aí Salah. eu tenho Nem o dúvida. Mané era o protagonista. Não, era o Salah, né? O cara da última bola, Firmino 45 do era segundo tempo, a bola ia pro Salah, não ia pro Firmino. Eu tô entendendo. Dado Eu pelo tô entendendo o que eu tô dizendo. O Firmino fez uma grande temporada, mas ele não era o principal, não era o protagonista. É isso. Então, o ponto que eu estou discutindo, assim, é claro que tem jogador no Brasil. Eu sempre defendo isso aqui. O Brasil, se você pega todas as rodadas da Champions League, o Brasil é o país que mais tem jogadores escalados ou é o segundo. Isso é muito claro. Tem muito talento. Mas o que o Roger está dizendo, ele tem razão em relação ao Jesus. O Jesus não é que ele seja um jogador que fuja do pau. Quando ele estava no Palmeiras, ele decidiu um jogo que estava machucado. Só que você na Europa vai para ser o segundo. O Richarlison não é protagonista no Everton. O Firmino é o coadjuvante de luxo do Liverpool. O protagonista é o Neymar. E olha que o Neymar tem uma temporada na França ruim. O Lille vai ser campeão francês. Neste final de semana, o Lille vai ser campeão francês. Então, assim, qual seleção brasileira vai para a Copa do Mundo? A grande pergunta hoje não é fulano, é ciclano. Eu teria o Gerson. O Claudinho vai ter chance na seleção. O Gerson vai ter chance daqui a pouco, mas a seleção brasileira hoje, a única seleção do planeta que ganhou todos os jogos depois da pandemia, da paralisação pela pandemia, foram só 4, e foram Venezuela, Bolívia, Peru e Uruguai lá. Qual é o nível de competitividade da seleção brasileira na Copa do Mundo? Esta pergunta a gente não responde. E aí passa por isso, assim, Gabigol no Brasil decide sempre. Palmas para ele. Tem que estar na seleção. Mas qual é o nível competitivo dele? A gente não tem certeza. Perfeito, perfeito. A gente tem sabido do nosso poder de enfrentar os europeus quando contra eles nos deparamos em Copa do Mundo. Aconteceu na Rússia, aconteceu em 14, daquele jeito que foi, aconteceu em 10, aconteceu em 6. Eliminados pela França em 6, pela Holanda em 10, pela Alemanha em 14 e agora pela Bélgica. E só para finalizar do Gabriel, do Gabigol, é um cara que quando recebeu a faixa de capitão nesse jogo do Flamengo terça-feira, de fato, ele gosta da responsabilidade, mas vamos ver como será num ambiente de nível superior. Não sabemos. Seguindo o nosso que é melhor. Não é só o ambiente, né? Seguindo o nosso que é melhor. Não. Fala, Roger. Não, eu ia falar que não é só o ambiente, né? É um time diferente também, né? Que ele vai enfrentar, que ele vai encontrar. Ele não tem o Arrascaeta do lado, ele não tem o Bruno Henrique do lado dele, ele não vai ter o Gerson por trás. Claro. Ele nem sabe se vai jogar, né? Provavelmente ele vai ficar no banco e vai ter pouquíssimos minutos. Ele teve 20 na última convocação que ele teve com o Tite. 20. Bom, com a ressalva do voto, o Gabigol, né? O Gabi, com a ressalva do voto do Mansur. O próximo é Gabigol e Firmino. Dessa vez eu começo com o Roger. Gabigol ou Firmino, Roger? Cara, tudo eu falo hoje, né? Claro. Hoje, Gabriel ainda. Por tudo aquilo que eu falei antes, o Firmino fez uma temporada irregular no Liverpool, apesar do que o último jogo ele foi bem, né? Ele fez gol e tudo, mas ele não está nos seus melhores momentos. Nos jogos da seleção, o Firmino foi bem também, né? Nas eliminatórias. Isso a gente tem que falar aqui. Mas eu acho que a gente precisa de alguém mais protagonista, de alguém mais pesado, de alguém que assuma a responsabilidade, que tenha casca, que goste de ser xingado, que goste de tomar pancada, que goste de provocar. Eu acho que o Gabriel precisa de uma chance. Mas o Firmino, eu também gosto dele. E a gente está falando também, por exemplo, de Gabriel Jesus, de Firmino, são jogadores que disputaram a última Copa. Já são mais de 4, 5 anos aí vestindo a camisa da seleção. E até hoje eles não viraram unanimidade, né? Eles não conseguiram a confiança do torcedor brasileiro. E eu acho que isso é um ponto também. O Tite adora o Firmino. A Copa América fez o Firmino ganhar o Tite como um centroavante armador. Mas depois da Copa América a gente viu o Firmino ter talvez a temporada menos boa dele no Liverpool. E aí, Mansur? E a temporada menos boa junto com o time, né? E aí você tem, obviamente, o contexto em volta. A temporada do Liverpool foi muito acidentada. Essa pergunta, para mim, para ser respondida de maneira fidedigna, ela precisa, primeiro, para fazer o quê? Gabigol e Firmino para fazer o quê? Porque eles são jogadores absolutamente diferentes. O Firmino é um jogador de especificidades muito claras. Não dá para julgá-lo como um centroavante, porque a última coisa que ele é um centroavante. Ainda assim, mas foi convocado para.
no último jogo dele pela seleção, ele já teve uma função um pouco diferente, mais por trás. Justamente porque a adaptação do jeito dele de jogar numa seleção que se reúne tão pouco e que ele precisa de uma sincronia de movimentos com outros atacantes que ocupem o espaço que ele sai da área para deixar, ela nem sempre é tão simples. E o Tite tentou uma alternativa para ele no último jogo um pouco mais por trás. Então, acho que a gente também vai ter que esperar um pouco para ver como vai ser usado nesses jogos. Eu vou manter a minha coerência. Acho o Gabigol, repito, extraordinário jogador, ótimo jogador, um grande atacante, mas o outro foi para uma das principais ligas do mundo e na Liga dos Campeões e foi eixo do funcionamento ofensivo de um dos times mais atraentes no mundo das últimas temporadas, que é o Firmino. PVC, o voto de Minerva é seu, meu velho. Quem está decidindo é o Gabigol, mas eu voto no Firmino porque eu acho o Firmino injustiçado. As pessoas olham para o Firmino sem olhar o papel tático que ele tem. Ele, para mim, foi o melhor jogador da final da Copa América. Copa América. Estamos discutindo o nível sul-americano. Mas ele joga a Champions League. Ele foi campeão da Champions League jogando como titular. É que o Firmino é cada vez mais 10. Quando joga o Diego Jota, teve jogos recentes do Liverpool, jogando o Salah pela direita, Mané pela esquerda, Firmino por trás, o Diego Jota na frente. Ou o Salah na frente, o Diego Jota pelo lado e o Firmino por trás do Salah. Então ele está cada vez mais 10. O problema é que o Firmino é a síntese do sistema do Tite. O Firmino é a síntese da dificuldade de encaixar o Gabigol nesse sistema do Tite. E veja, eu entendo que o Tite tem que encaixar o Gabigol ou no time titular ou no grupo que jogue, porque ele inventa gol. Mas o Firmino é o abridor de lata, ou o facilitador, como dizia o Parreira. Gostei do abridor de lata, boa analogia. Bom, deu Firmino nesse duelo aqui. E para fechar, dos jogadores que o Tite citou como possíveis para a realização da função de um camisa 9 no ataque, embora com muita versatilidade, falta a gente analisar o seguinte duelo, então. Gabigol... Eu falei Diego Jota, é Diogo Jota, tá? Desculpa se eu falei errado. Acho que eu falei Diogo, mas se eu falei errado, desculpa. Captamos a mensagem. E agora temos Gabigol ou Richarlison. Começa contigo, Roger. PVC já abriu um duelo, Mansur outro. Você abre esse. Gabigol ou Richarlison? Eu continuo para centroavante o Gabriel. O Richarlison joga pelo lado do campo. Eu adoro o Richarlison. Acho que ele é um coringa ali nesse setor ofensivo. Ele tanto faz os dois lados, quanto também consegue fazer a função de centroavante. E eu colocaria mais um detalhe aí, né? Porque a gente tem analisado muito os jogadores dentro dos seus times, né? E esses jogadores que a gente colocou contra o Gabriel, ou com o Gabriel aí para ser analisados, Firmino, Gabriel Jesus e até o próprio Richarlison, que para mim, dos três, é o que já apresentou melhor repertório dentro da seleção, os três foram muito testados, muito. Tiveram uma minutagem longuíssima com a camisa da seleção há vários anos. E o Gabriel não, né? O Gabriel, quando vai, é pouquíssimo utilizado. Então, eu ainda sigo a minha coerência de que na centroavância, o Gabriel, em vez do Richarlison, que para mim joga mais pelo lado do campo. E eu tô, por enquanto, abraçando os votos do Roger. Eu só me divirto aqui, eu não voto, né? Os três que votam, mas eu também acho o Gabriel... Cara, pela maneira como ele tem decidido os jogos, eu não vou comparar o nível do futebol sul-americano com o europeu, porque eu não fiquei maluco ainda. Mas a maneira como ele tem matado no peito e decidido os jogos grandes, e a maneira como ele tem finalizado, acho que é algo que inclusive tem faltado na seleção brasileira, cara. Alguém para finalizar, alguém para receber a bola e finalizar com a categoria que ele finaliza. Mas enfim. E aí, PVC, essa eu vou deixar o Mansur por último. O Roger votou no Gabriel. A gente também tem que tomar cuidado de não ser colonizado. Isso é importante. É muito importante. Que o Brasil, olha só existe uma seleção na história das Copas que foi campeã tendo mais jogadores convocados de fora do seu país do que de dentro. E não é o Brasil. É a França. 2 vezes. O Brasil nunca foi campeão do mundo tendo mais convocados de fora do Campeonato Brasileiro do que de dentro. Se você levar a sério, a ferro e fogo, como se fosse uma estatística definitiva, o Brasil nunca mais vai ser campeão do mundo, né? Porque a gente não vê nenhuma perspectiva do Brasil ter mais convocados de dentro do que de fora. Eu vou votar Gabigol. Pela expectativa. O Richarlison joga no Everton. O Richarlison não jogou Champions League.
E eu lembro muito do jogo contra a Bélgica. Acho que a eliminação foi justa. Não compartilho da visão do Tite, que o Brasil deu azar, criou. Mas talvez um melhor finalizador ali naquele segundo tempo, quando algumas bolas estiveram na nossa mão, nos aumentassem a chance. E acho que tem faltado um finalizador nato na seleção brasileira, coisa que o Gabriel Jesus não conseguiu ser ainda, e o Firmino, até pelas características, não o é, no meu entendimento. Mansur, falta esse voto aí. Quero ver a sua coerência agora, Richarlison ou Gabriel? Eu vou ser semi-incoerente. Acho que o Richarlison é um jogador que está muito próximo do topo da pirâmide da Europa. Acho que esse mercado agora de meio de ano até deve levá-lo a um clube ainda maior. Ele está fazendo subindo degrau a degrau na Europa. Mas ainda aí vai muito uma questão de gosto pessoal, de estilo. Eu vou votar no Gabigol nessa. O gosto pessoal de estilo de jogo, de técnica, de um refinamento do Gabigol, de maneira de jogar que eu aprecio mais. Mas eu acho o Richarlison um atacante utilíssimo, extraordinário, de altíssimo nível. Bom, aqui nos nossos duelos, então, o Gabriel levou vantagem sobre o Richarlison, sobre o Gabriel Jesus e acabou perdendo para o Roberto Firmino. O Uruguai anunciou a sua lista